gente dá tempo de centralizar. Então tá, vamos lá então. Bom dia para vocês. O título foi Contribuições da abordagem de Nancy Fraser para a construção do desenvolvimento sustentável. Como foi dito na chamada do evento, a Nancy Fraser não trabalha com esse conceito de desenvolvimento sustentável. Aliás, ela nem se preocupa muito com desenvolvimento, porque ela é uma pesquisadora, uma filósofa que busca justamente reverter, trabalha na perspectiva da teoria crítica. Como é que a gente pode transformar o capitalismo no sentido de que os elementos de autonomização, de libertação, digamos assim, que o próprio Marx tinha antevisto com a expansão do capitalismo, esses elementos de autonomização, libertação individual, enfim, eles trazem consigo uma série de elementos destrutivos. Então, ela trabalha na perspectiva crítica, no sentido de examinar as contradições dessa sociedade organizada, segundo os ditames do capitalismo, que podem levar à sua transformação, no sentido de que essas tendências libertadoras, que ela usa o termo emancipação, podem se realizar. E ela analisa as contradições do capitalismo sobre as condições não econômicas que asseguram essa ordem social de funcionar, que é a natureza, a reprodução social, né? Então, são as condições não econômicas, o Estado, que asseguram o funcionamento do capitalismo nessa relação de fronteiras entre o sistema econômico e as condições econômicas e as condições não econômicas que dão sustento ao capitalismo. Existem contradições, inclusive contradições entre produção e reprodução social, que precisam ser entendidas para que se possa compreender as possibilidades justamente de construção dessa nova ordem social com equidade de gênero, com relações respeituosas com a natureza, com um Estado que não seja simplesmente arrastado pelos ditames da economia, do capitalismo financeirizado. Então, essa é a perspectiva desse campo de relações. E tem um livro da Nancy Fraser, muito recente, se chama Capitalismo Canibal. E era justamente sobre esse livro que eu estou pensando em fazer um segundo seminário, mais adiante. Tá? Então, vamos lá. Então, rapidamente, eu não vou aprofundar, mas a gente pode pegar um conceito bem amplo de sustentabilidade, partindo do pressuposto que eu acho que a gente não pode abrir mão dessa perspectiva do desenvolvimento, com todas as dificuldades que esse termo possa gerar, porque a gente está muito envolvido numa noção de desenvolvimento como desenvolvimento da economia mercantil, da geração de lucro, enfim, mas desenvolvimento também tem uma promessa de melhor qualidade de vida, e aí tem vários aspectos. Eu gosto muito da perspectiva do José Eli da Veiga, nesse livro Para Entender o Desenvolvimento Sustentável. Ele dá aquela definição bem genérica, como o desenvolvimento sendo uma perspectiva de futuro que mantém ou que gera características necessárias e desejadas das pessoas e do ecossistema. Então, o desenvolvimento tem a ver com valores, com escolhas. Por exemplo, um dos autores que eu gosto muito, que trabalha com desenvolvimento, é o Amartya Sen, que desenvolve a ideia de que desenvolvimento tem a ver com liberdade de escolha, de como se quer viver, de levar o estilo de vida que se valoriza. Então, são concepções muito amplas de desenvolvimento como melhoria e, sobretudo, como liberdade. Então, o José Eli da Veiga traz para essa perspectiva de sustentabilidade, que envolve a manutenção das condições materiais de existência do meio ambiente para as gerações futuras, traz essa questão em que o desenvolvimento inclui essa noção de liberdade. E, portanto, se a gente for observar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Número 5 tem lá, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, considerando que a maioria das mulheres não tem capacidade de escolha, né? Vivem em estruturas que não são só estruturas de dominação de classe, mas são dominação de gênero, que são impeditivas à liberdade de escolha do que se quer fazer, de participar da vida social, enfim. Então, um detalhamento eu selecionei aqui como detalhamento do objetivo 5, é o 5.4, lá embaixo, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado. Então, já traz a questão dos cuidados, que, em princípio, são subordinados à lógica do mercado. Então, aqui, os objetivos, né, da ONU colocam a necessidade de valorizar o trabalho de assistência doméstica não remunerado. Agora, como, né, atribuindo que tipo de valor, mas, de qualquer maneira, a discussão que a gente não vê, né? Via disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social e promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Se quiserem fazer algum comentário em relação a isso, mas chama logo a atenção que existe uma preocupação com a desigualdade que atinge as mulheres e as meninas, né? E o reconhecimento de que o cuidado, todo o conjunto de atividades que dizem respeito a cuidar das pessoas e das comunidades recai, sobretudo, sobre as mulheres e as meninas. Porém, pouco se fala aqui em termos de reversão desse padrão sexista de divisão sexual do trabalho. Ele é louvável na medida em que busca uma responsabilização mais social, né, que alivie os encargos da reprodução. Mas aqui embaixo é que vai falar em valores, quer dizer, quebrar essa ordem de valores de gênero, que é os valores patriarcais, que é promover a responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Até aqui tem uma responsabilidade compartilhada com a sociedade, através de políticas, de equipamentos e serviços, mas mantendo, de certa maneira, essa divisão sexual, trabalho e cuidados diz respeito mais às mulheres e meninas. Mas é um avanço, de qualquer maneira, e faz parte dessa construção do desenvolvimento sustentável, embora não apareça, não se pode deixar de lado os direitos das mulheres e a reversão de hierarquias de gênero que as incapacita e as torna muito mais sujeitas à pobreza do que os homens, considerando, evidentemente, a diferença de classe, enfim. Então, chegando aí a nossa autora, eu acho que ela traz uns elementos para a gente entender para onde vamos, como é que a gente pode atuar de maneira mais efetiva na construção desse desenvolvimento sustentável, com esses aspectos desejáveis, normativos, novos. Ela traz uma análise que eu acho interessante. Eu queria trazer uma introdução para vocês. Tá? Ela é uma filósofa, professora da Universidade de Nova York, tem vários vídeos dela na internet, vocês podem assistir também, essa é uma coisa que a gente dispõe hoje. E ela escreveu, aqui tem, né? Nasceu em 1947 e é afiliada à escola de pensamento conhecida como teoria crítica. Dessa escola faz parte a escola de Frankfurt, pensadores da teoria da comunicação crítica como Habermas, tá bom? Ela é dessa perspectiva da teoria crítica. E uma coisa pela qual, uma abordagem da Nancy Fraser, pela qual ela é bastante conhecida, que ela sempre trabalhou desde os seus primeiros escritos, com a ideia de justiça. E ela vê justiça, a construção da justiça, muito ligada à ideia de equidade, ligada a dois aspectos. A justiça socioeconômica, então, a justiça distributiva, o quanto da riqueza social é apropriado pelas pessoas, pelas categorias sociais. Então, um elemento importante da justiça é a capacidade
digamos assim, é o modo pelo qual os recursos são distribuídos na sociedade pelos recortes de classe, de gênero, de etnia. Então, um lado da justiça é socioeconômico e o outro é cultural. Então, ela trabalha com reconhecimento e redistribuição. Os primeiros artigos dela, que está em português, muito conhecido, do final dos anos 90, meados dos anos 90, se chama Do Reconhecimento à Redistribuição. Dilemas da justiça num mundo pós-socialista, que seria uma justiça mais do que o socialismo até então conhecido. Aí ela trabalha com essa questão do reconhecimento da diferença, da valorização da diferença, mas com todos os perigos de que a excessiva valorização da diferença, de minorias, enfim, possa deixar de lado um aspecto fundamental, que é o aspecto da distribuição de recursos. Então, ambas as questões dizem respeito à promoção de uma justiça no sentido amplo. Tá? Então, esse artigo é bem interessante para vocês conhecerem, está exposto em português. Então, vamos lá. Como eu trouxe aqui a questão do desenvolvimento sustentável, e nós estamos vivendo agora um problema, uma aceleração das preocupações com a sustentabilidade pela emergência climática que, de repente, apressou. E, na verdade, os sinais já vinham sendo dados há muito tempo, mas agora parece que está nos forçando a pensar em termos do que o que nos constitui como sociedade. Então, um elemento importante que a Federici, a Silvia Federici, trabalha é a noção dos bens comuns, do que todos nós dependemos, e que mesmo que parte desses bens comuns seja mercantilizado, apropriado privadamente, o conjunto da sociedade depende desses bens comuns. Então, nós temos muita questão de como usar áreas da natureza que são sujeitas a processo de compra e venda. E aí nós estamos vendo toda essa problemática do Rio Grande do Sul, onde há esse dilema, essa questão entre os bens que são comuns e as decisões que foram tomadas nas últimas décadas que flexibilizaram uma série de cuidados que se tinha que ter com, por exemplo, campos naturais, com florestas, que são bens que são tanto bens de uso comum como geradores de efeitos que também são bem comum, a contribuição no regime de chuvas, enfim. Então, toda essa problemática nos mostra que o nosso capitalismo, e a Nancy Fraser diz, é importante voltar a usar esse termo, porque ela acha que a gente não pode perder de vista a grande conformação estrutural dentro da qual estamos vivendo. Então, ela diz que é importante, como uma teórica crítica, manter o uso do termo capitalismo. Tá? Então, Marx é uma fonte para a gente poder entender as contradições desse sistema que hoje explodem com características particulares, mas também características que se assemelham ao que ocorria nos tempos em que Marx e Engels escreveram sua grande reflexão sobre o capitalismo. Tá? Então, nessa preocupação, a Nancy Fraser trabalha com o conceito também de crise. Nós estaremos vivendo uma crise do capitalismo, século XXI. Tá? E aí ela vai trazer uma reflexão sobre o que é essa crise. Por isso que eu acho que ela nos ajuda a entender os dilemas presentes na construção disso que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Ela tem, obviamente, várias fontes de formação do seu corpo teórico, mas ela ultimamente tem chamado muita atenção para a contribuição de dois grandes pensadores que, segundo ela, trazem reflexões muito fortes sobre o capitalismo como sistema. Um deles é Karl Polanyi, um pensador antropólogo, da antropologia econômica, sobretudo, escreveu um livro importantíssimo em meados do século XX, que é A Grande Transformação, e Marx, que fez toda a sua reflexão sobre o capitalismo, como repousando sobre diversas contradições, sobretudo a contradição entre capital e trabalho. Esses autores, segundo a Nancy Fraser, nos dão inputs, insights para
para a gente pensar criativamente sobre a crise que a gente vive no século XXI. Mas ela chama a atenção o seguinte: a crise que a gente vive, em primeiro lugar, ela é multifacetada, ela é multidimensional. Se a gente ouve, por exemplo, os jornais da mídia, da grande imprensa, enfim, o nosso problema é econômico, sobretudo, e agora ecológico, que não dá mais para esconder. Mas o problema é basicamente econômico e ecológico. O ecológico, infelizmente, entrou na pauta, teve que entrar na pauta. A gente pode pensar muito no que está acontecendo, porque no Rio Grande do Sul estão acontecendo coisas que nos levam a um aprendizado. E há poucos dias o governador o governador do Rio Grande do Sul deu uma entrevista que traz elementos para pensar no tipo de contradição que a gente vive hoje. Ele colocou que ele não estava tomando as medidas, né, de adaptação, de seguridade, enfim, de segurança aos problemas climáticos por causa do marco fiscal, né, das pressões fiscais. Então, essa é uma contradição que a gente vive, na verdade, porque nós temos uma concepção que coloca o dinheiro, né, as finanças, numa posição de força tamanha que o resto vai atrás, o resto vai a rebote. Então, a natureza, as atitudes de cuidado em relação ao bem comum são secundárias. Então, essa é uma fala que diz muito da nossa crise do nosso tempo. E a gente é obrigado a ouvir o tempo todo que as políticas sociais podem ir até certo ponto, mas não pode desequilibrar o orçamento. Então, isso é muito claro de como as contradições que o capitalismo gera entre sistema econômico, regime de acumulação, com as bases sociais não econômicas das quais dependem, inclusive a natureza, inclusive todo o mundo dos cuidados, que gera tantos problemas, tanta pobreza, tanto cansaço sobre muitas mulheres no mundo. Então, em primeiro lugar, a crise tem que ser pensada nessas várias perspectivas. Ecológica, o Estado, né, o papel do Estado agora é a mesma coisa, né, que a gente está vendo tudo em relação a essa presente crise lá no Rio Grande do Sul. O Estado pode ou não pode, até onde intervém, e as contas públicas vão se desequilibrar. Aí tem os liberais, os ultraliberais, que estão com os adesivos lá, o povo pelo povo, no sentido de diminuir o papel do Estado, porque, no caso brasileiro, evidentemente essa situação é muito diferente em diferentes países, mas no caso brasileiro, essa concepção ultraliberal, né, de que o Estado tem que ser menor, tem que ser enxuto, ela é muito presente. E aí, bom, a gente não aprendeu com a Covid, que se não fosse Estado, nós não teríamos, né, praticamente sobrevivido a isso, e outras crises, outras pandemias devem vir. E agora entra essa questão, por que o Estado tem que ser essa figura, como é que chama assim, amesquinhada para, essa palavra é horrível, né? Mas, enfim, diminuta, empobrecida, enfraquecida. Amesquinhada foi feia, né? Mas essa a questão, né? Quer dizer, por que o Estado tem que ser um pequeno interventor para corrigir apenas os aspectos mais deletérios da nossa ordem social e econômica, sobretudo? Então, esse debate está presente. E, agora, nas eleições, né, de vários países, essa questão se coloca. Tá? A gente vai voltar a isso. Então, todos os aspectos, segundo a Nancy Fraser, são interligados. Tá? E nós não podemos entender um desvencilhado do outro, muito embora não seja isso que aparece. Sobretudo, a reprodução social no mundo dos cuidados não adquire, não assume, do ponto de vista dos debates públicos, tanta importância quanto, por exemplo, os problemas fiscais e os problemas ecológicos agora. Eu ia passar um videozinho de 7 minutos dela apresentando a sua visão, mas nós temos uns problemas técnicos que no próximo a gente já vai ter resolvido. Então, a gente vai ver se pode passar depois, porque acho que tinha achado interessante ela mesma falando com legenda em português. É esse link aí? Mas está no YouTube. Depois vocês podem. Mas esse vídeo está no YouTube da editora Boitempo. Tá? Aí vocês podem procurar. Se ela for passar para caminhar.
Pois é. A editora Boitempo tem vários vídeos dela. E eu achei interessante isso, porque é 7 minutos em que ela fala já com as legendas sobre essa perspectiva da crise multifacetada. Oi? Não vai dar, vai sair. A gente pode colocar no final. No final. A gente já... Didaticamente, eu queria que tivesse entrado antes, mas não tem problema. Pode passar depois de novo. Depois, né? Professora, pode passar agora e depois de novo. Não, deixa depois no final. Oi? Não vamos complicar. Vamos lá. Então, desculpe a nossa falha. Oi? A professora vai ser descontada. Poxa. Capital. Eu tinha gostado que vocês ouvirem a própria fala dela, mas vamos lá, né? Então, nessa perspectiva que eu estou falando, para a Nancy Fraser, nunca o capitalismo é apenas uma economia, um sistema econômico. Tá? É uma ordem social institucionalizada. Então, rapidamente para lembrar, né, de uma forma didática, porque ela é muito didática, mas os textos dela são muito, assim, super organizadas as ideias. Então, ela diz quais são as características dessa sociedade capitalista. Então, bom, aqui tem uma síntese, evidentemente. Trata-se de um tipo de sociedade que é baseada em classes sociais, nós sabemos, sobretudo as classes de proprietários e vendedores de força de trabalho, proprietários de meios de produção de força de trabalho. É uma dinâmica econômica que valoriza o capital e não se orienta pela satisfação das necessidades. Lembrando os conceitos de Marx, é uma sociedade na qual o valor de uso é subordinado ao valor de troca. O valor de uso só se realiza, né, socialmente, só se distribui na sociedade passando pelo mercado. Então, nós temos uma subordinação do valor de uso ao valor de troca, são características da sociedade capitalista que está presente na perspectiva da Nancy Fraser. E a centralidade do mercado. Né? Os assuntos humanos mais relevantes, cuidado, tempo livre, relação com a natureza, saúde, etc., são entregues à ação do mercado. Né? Nós intermediamos tudo na sociedade através do mercado. Tá? Eu estava hoje vindo para cá e me lembrei, né, sobre o que ela fala dos aspectos emancipadores que estão presentes na expansão do mercado. Muitas vezes o mercado chega num lugar onde existiam padrões de dominação tradicional, sujeição, por exemplo, de trabalhadores a patrões em regime de servidão, não monetarizados. Nós estávamos falando ainda há pouco das pescadoras, que, não sendo reconhecidas como pescadoras, não tinham acesso à monetarização dos produtos do seu trabalho, se limitavam, muitas vezes, a relações de subordinação no âmbito da família, em relações de troca muito desiguais na pequena venda de produtos do seu trabalho, porque é um mercado incompleto, ou que barreiras de gênero impedem que mulheres participem do mercado. Então, o mercado em si, como esfera institucional onde as trocas dos produtos de trabalho ocorrem, não é desestruturador de tudo, não é destruidor. Ele também tem elementos de emancipação. Isso nós, desde Marx, aprendemos. Tá? Ocorre que, na sociedade capitalista, eu repetindo Marx, o valor de troca passou a subordinar o valor de uso. Né? Então, isso significa que o mercado se descola da vida social e passa a dominar. Então, nós, ao invés de trocarmos para atender as nossas necessidades, nós só conseguimos atender nossas necessidades se passarmos pelo mercado, se conseguirmos entrar na força, vender a força de trabalho. Então, houve uma inversão muito grande de posição. Né? Toda essa sociedade, na perspectiva que a Nancy Fraser nos lembra, nos destaca, depende de condições não econômicas. A economia depende do que não é econômico. Nós fomos formados numa ideia de esferas separadas. O mundo do trabalho é separado do mundo da vida, do mundo das nossas todas as outras esferas de atividades que fazem a vida valer a pena. Né? Então, por exemplo, nós aqui estamos num ambiente de trabalho.
separado da nossa vida privada. Então, essa é uma característica pela qual nós somos formados. Mundo do trabalho, mundo da produção, e, portanto, no qual as relações de mercado estão presentes, é uma esfera extremamente importante na nossa visão, no nosso modo de vida. E eu queria só lembrar vocês da área da sociologia, um dos clássicos da nossa ciência é o Émile Durkheim, que escreveu A Divisão do Trabalho Social. Então, ele tinha uma visão otimista do mercado, um pouco derivada até do Adam Smith. Quer dizer, participar do mercado é participar da vida social como um todo, é participar da grande rede de trocas que formam a sociedade. Era, inclusive, a condição para a formação do indivíduo moderno, livre das coerções tradicionais. Então, o Durkheim, no livro A Divisão Social do Trabalho, analisa que a expansão do mercado, em última instância, promovia uma nova forma de integração social, que ele deu um nome, segundo a sua conhecida tipologia, de solidariedade orgânica. Né? E aí todos os participantes da visão social do trabalho têm dignidade e respeito, independente da posição nessa grande rede social, por conta de que todos dependemos uns dos outros. Então, ele viu a participação no mercado como a participação dessa grande rede que faz a sociedade. Ele até tinha uma visão tão otimista que acreditava que todos, mesmo pessoas, digamos, portadoras de alguma limitação ou incapacidade, enfim, teriam seu lugar reconhecido, porque eles não trabalham como se desse lugar a todos de construir a vida coletiva. Então, era uma visão muito otimista do mercado como fonte de libertação, por deixar muito claro que nós, longe dos nossos pertencimentos comunitários, autocentrados, enfim, também fazemos parte da grande rede da sociedade. Então, era uma visão bastante otimista também, que esteve presente, de certa maneira, na análise que Marx faz também do mercado como fonte de autonomia, bastando a gente lembrar como ele refletiu sobre a condição do proletariado, do proletário moderno, com todas as dificuldades da época, mas comparativamente ao escravo, que podia até viver melhor se fosse bem nutrido pelo seu senhor, mas tinha menor liberdade. Era uma coisa, era um objeto, enfim. Então, tem toda essa discussão aí. Mas, voltando aqui a Nancy Fraser, o que nesse ponto, ela é muito inspirada pelo Karl Polanyi. Diferentemente da análise do Durkheim, Karl Polanyi analisou o que significou um livro chamado A Grande Transformação, escrito em 1944, o que significou o fato de que o mercado se tornou tão central na nossa vida. O que significou o que ele chamou de passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado, desde a Revolução Industrial. O mercado assumiu uma força, um mecanismo tão poderoso e autogerido, autoproduzido, que arrastou a sociedade como um todo. Então, o que ele chama é que o problema, segundo ele, é que nós criamos uma sociedade de mercado, uma sociedade dominada pelo mercado. Então, voltando aqui a Nancy Fraser, inspirada no Karl Polanyi, o capitalismo, embora não pareça, por causa dessa questão das esferas separadas, economia, sociedade, que nós pensamos nessa reprodução como fronteiras, enfim, como espaços, campos sociais que não se encontram, de fato, o capitalismo ele só pode existir se houverem essas condições não econômicas de possibilidade. Então, primeiro ponto, reprodução social. A cargo de famílias, comunidades e, sobretudo, de mulheres. Tá? A separação entre vida privada, mundo da vida, e esfera econômica, esfera da produção, ordenada pelo mercado, ela é inédita na profundidade que ela alcançou no capitalismo. Tá? Então, a sujeição, digamos assim, a sujeição das mulheres ao espaço doméstico se acentuou com essa separação
vida, mercado. Então, o capitalismo, ao fazer essa separação de forma tão clara, trouxe essa domesticação das mulheres como um elemento fundamental. Tá? E, evidentemente, uma hierarquização. Porque tudo que é da economia, da produção, das categorias que ocupam lugares importantes na produção e que têm acesso à riqueza, há uma hierarquização. São os homens brancos de certos setores. E quem está fora do mundo da produção de mercadorias, dessas posições mais favorecidas, mulheres de classes subalternas, categorias desvalorizadas, que têm menos acesso ao dinheiro, né, enfim, aos meios de troca, se colocam numa posição subalterna. Desculpem. Se quiser falar, pode falar. Pintaram a parede, aí botaram por cima. Aí a gente está comentando que está todo mundo meio além de perdão. Desculpa eu também, mas eu trouxe até uma pastilha que eu sabia que podia acontecer, eu vou tomar. Professor, quando a senhora começou a pastilha, eu achei muito. Só mesmo para comentar, professora, eu acho que na sua fala, uma expressão assim, que é muito importante para a gente, o econômico depende de outras populações. Ou seja, e ela faz esse desenho assim, de forma brilhante, que ela vai interpretar a forma vai falar da grande transformação, ela tem esse achado de massa. Tem um artigo dela que vocês vão gostar, se chama Por que 2 Karl são melhor do que um? Que ela ajuda Karl Marx e Karl Polanyi. É bem bacana. Por que 2 Karl são melhores? Aí é bem bacana esse artigo. Tá? A expressão dela, que ela se submete, mas depois ela vai fazer uma crítica maior. Se submete, sim, quando aos parâmetros da análise que Marx coloca na análise da economia política. Então, quer dizer, isso é que, como não é nada, não é algo que todo mundo conheça, no caso, capital, só quando todo mundo vai ler esse capital, todos os parâmetros conceituais, vai estar percebendo como que ela está introduzindo nessa forma de expor. Ela está expondo porque ela expõe nas teorias em que Marx expressa a sua condição. Nós estamos ansiosos porque a Federici, ela quer isso tudo que vai ser, entendeu? Então, mas eu quero chamar a atenção que é importantíssimo nós conhecermos essa parte, porque está claro lá na Federici que ela faz essa comparação entre marxista e marxiano. Então, aqui fica a letra que eu mandei para vocês, né? Que nós não entendemos no momento e depois reformulamos o pensamento que trabalhar. Mas tem mais falando. Eu só queria chamar a atenção é justamente isso, né? Em que a Federici vai dar salto no não capitalismo. E a crítica ao Marx. Ela aproveita e mostra. É importante a gente entender como os diferenciais de uma literatura clássica, certo? E de uma literatura clássica que explora determinados conceitos clássicos, né? Que são reproduzidos
E uma outra literatura que, nesse momento, ela avança nos teóricos. É importante, Cristina, esse que eu foco na nossa tese, porque vai mostrar justamente esse diferencial. Né? Eu queria falar duas coisas para vocês. Eu estou fazendo uma interpretação, evidentemente, que pode ter lacunas, não posso estar traindo a autora, né, de certa maneira. Mas o objetivo, na verdade, é apresentar, digamos assim, uma introdução dessa autora, que ela é instigante para a gente, para estimulá-los também a conhecê-la. Tá? Então, estou trazendo aqui elementos genéricos da perspectiva dela. Tá? Cristina, eu acho importante trazer essa questão que a Lúcia já levantou aí, porque quando nós estudamos lá no tempo da ditadura, nós duas, estudamos Marx, mal estudado naquela época, né? Não tinha como estudar melhor, não que a professora não tivesse condição, mas que a gente não tinha, é que Marx ele não traz para a gente a discussão do meio ambiente, em nenhuma obra. Você lembra, não sei se vocês leram um livro que foi publicado quando ele fez 100 anos, de 1883, o nome do livro é Porquê Marx. Lá no Porquê Marx tem essa discussão de que Marx não traz a discussão do meio ambiente, porque não era uma questão pertinente na sua época. A questão era outra, que era a relação capital e trabalho. Mas tem uma questão que está me preocupando nessa discussão atual da tal da COP. Eu estou muito por aqui com essa história, onde eu ouvi a fala do Eduardo Leite ontem à noite, não sei se vocês assistiram, no HD, a gente acaba pensando que não tem essa discussão, né? Não tem como o capital no terceiro mundo, a mídia não coloca essa questão, na questão do Rio Grande do Sul, não se discute a tal da insustentabilidade, porque discute sustentabilidade, mas não discute o que é insustentável nessa sociedade. Então é preciso que a gente, a academia, sei lá, não sei quem, traga essa discussão. Eu achei importante ela trazer isso. Eu sei que tu está me interpretando, né, a questão dela. Aliás, eu já tinha ouvido, mas eu não sabia o nome completo, só falava Fraser, eu acho que é por aí. Certo. Importantíssimo. Beleza. Então, recapitulando aqui, voltando à questão, a Fraser coloca que é importante, portanto, olhar para essas condições não econômicas. A Altair lembrou, o Marx não deu tanta ênfase, mesmo porque estava preocupado em entender as contradições internas ao sistema, né? E identificar naquelas contradições internas as possibilidades de transformação daquela ordem social que ele acredita que seria a possibilidade de construção do socialismo e mais tarde do comunismo. Mas aqui ela está chamando a atenção de que, além das contradições internas, luta entre capital e trabalho, lutas por redistribuição econômica, luta por acesso aos meios de produção da riqueza, é preciso considerar outras lutas em outras esferas, e que têm relações contraditórias com a economia, que são justamente essas condições não econômicas que são muitas vezes comprometidas, ameaçadas pela economia, que é a reprodução social, o Estado, com toda essa discussão, para que serve o Estado? Serve para a provisão de bens públicos, garantia de bens públicos, ordem legal, direito de propriedade, enfim, tudo que nós sabemos. Geração de confiança, inclusive. Vocês acompanham no caso do Brasil, a instituição tal acabou de dar um grau de investimento para o Brasil. Ou seja, os países precisam dar tal confiança para investimentos. O Estado é um agente garantidor dessa confiança que dá sustentabilidade ao mercado. Bom, a natureza, não precisa nem entrar muito, é uma fonte de todas as possibilidades de transformação e de produção da mercadoria. E ela usa esse termo, ela tem escrito ultimamente sobre a questão do racismo, também como que as categorias desvalorizadas são expropriadas, além de exploradas, e muitas vezes não são exploradas, mas são expropriadas, porque só podem vender a força de trabalho, inclusive, muitas vezes fora do mercado regulado, por preços muito abaixo do mercado. Por exemplo, as mulheres que vão fazer trabalho doméstico, muitas vezes vindo de regiões desvalorizadas, com uma série de marcadores de inferioridade, enfim, ela trabalha
essa questão que é por que a raça, por que as desigualdades ligadas a eixos simbólicos e culturais servem ao capital. Elas não têm origem no sistema econômico, mas elas são expropriadas de parte do valor que produzem e expropriadas dos seus meios de produção. Muitas vezes são expulsas por uma mineradora ou foram, durante o período colonial, expropriadas de todas as condições de vida. Então, ela trabalha com esse termo, não é muito claro, mas ela chama assim, riqueza expropriada de povos subjugados, racializados, colonizados, porque fornecem trabalho não pago ou mal remunerado, não protegidos, a maior parte entram em trabalhos muito precários, muitas vezes expropriados de suas terras para mineração, fontes de energia, tem saberes, são dotados de saberes importantes, né, gerados fora do mercado. Tá? Então, em linhas gerais, ela fala desses 4 eixos de condições não econômicas das quais o capitalismo depende. O livro dela, chamado Capitalismo Canibal, vai tratar de como cada uma dessas dimensões é atacada pelo capitalismo, por isso que ela usa essa imagem do canibalismo. Então, quando o Estado, quando a economia capitalista subjuga demais a reprodução, estica, faz as pessoas que se dedicam ao cuidado empobrecidas, cansadas, dominadas, enfim, isso é como se mordesse um animal que morde o próprio rabo, porque a reprodução social é fundamental para gerar a força de trabalho, os hábitos de classe, a cultura, os sentidos compartilhados. Então, essa contradição produção, produção e reprodução, é uma das facetas do que ela chama de capitalismo canibal, que seria o objeto da sequência aqui. Então, em resumo, ela, nesse videozinho que eu separei, ela fala bem claro isso, o capitalismo é mais do que economia. É uma ordem social institucionalizada, em que uma arena de atividades e relações econômicas se separa das outras não econômicas, das quais depende, mas não valoriza, não atribui valor, não reconhece, não remunera, desenvolve relações contraditórias. Tá? Então, segundo ela, a teoria crítica feminista tem todo o interesse em compreender essas relações que o Polanyi chamava de sociedade, de economia versus sociedade, de compreender como que o capitalismo depende e, ao mesmo tempo, compromete o mundo dos cuidados. Tá? E pode gerar, segundo ela, elementos muito importantes de contradição, que precisam ser entendidos pelos movimentos feministas. Então, um dos temas de interesse dela, desde o começo, é a esfera da reprodução social. Eu achei que, não sei se didaticamente, eu quis trazer os próprios termos da autora. Tá? Então, eu vou rapidamente... É a definição que ela dá de reprodução social. Achei que era interessante trazer. Então, vocês me desculpem aí uma lidazinha. Ela diz assim, a economia capitalista depende, pode-se dizer, vive à custa de atividade de provimento, cuidado e interação que produzem e mantêm vínculos sociais, embora não atribua a eles valor monetizado e as trate como se fossem gratuitas. Né? Chamada por diversos nomes, cuidado, trabalho afetivo, subjetivação, essa atividade forma, isso tudo nós sabemos, né? Os sujeitos humanos do capitalismo, sustentando-os como seres naturais encarnados e, ao mesmo tempo, constituindo-os como seres sociais, formando o hábitos e o ethos cultural no qual se movimentam. Então, isso tudo é reprodução social, fundamental para o sistema capitalista, né? O sistema econômico. O trabalho de dar à luz e socializar a juventude é central, assim como cuidar das pessoas, idosos, manter as casas, construir comunidades e sustentar sentidos compartilhados, disposições afetivas e horizontes de valor que sustentam a cooperação social. Então, achei interessante trazer a expressão dela para definir tudo que constitui, que ela entende que faz parte desse mundo da reprodução social. E mais um pedacinho aqui, né? Produzir e repor as classes que têm a reprodução social,
né, todos os cuidados, essa manutenção de relações, produz e repõe as classes que têm sua força de trabalho explorada pelo capital para produzir mais valor. O Marx não prestou atenção para essa dimensão, mas ela está presente. A gente tem, no Brasil, uma das que começou essa discussão foi a Eliette Safiotti, né? Como tudo o trabalho não pago das mulheres está incorporado na força de trabalho. Consequentemente, de certa maneira, contribui para o rebaixamento do valor de venda da força do trabalho. Então, ironicamente, portanto, o cuidado produz o trabalho que o sistema chama de produtivo, mas ele próprio é considerado improdutivo, né? Veja como nós, durante muito tempo, não tinha nenhum direito social para a chamada dona de casa, né? Só uma ideia de como a nossa configuração cultural serve a esse sistema que desvaloriza e invisibiliza todos os cuidados, tá? É verdade que muito se dá, se não todo o trabalho de cuidado está localizado fora dos circuitos de acumulação de valor. Então, isso contribui para essa invisibilidade, hierarquização, desvalorização. É uma forma dessa, é uma interpretação daquilo que a gente já conhece. A reprodução social é fundamental para a produção. Então, só resumindo aqui, a reprodução social reproduz os sentidos compartilhados e horizontes de valor que sustentam toda a cooperação. Eu acho até que eu já fiz isso, né? O capitalismo é mais do que a economia, é uma ordem social institucionalizada em que uma arena de atividades e relações econômicas se separa das outras zonas não econômicas, das quais depende, mas não valoriza. Então, essa separação é uma característica de como, no capitalismo, se resolve o problema da reprodução social. Porque toda a sociedade precisa de reprodução social, toda. Seja uma comunidade tribal, seja uma sociedade baseada no escravismo, enfim, as sociedades sempre precisam de manter, né, de reproduzir seus seres humanos, reproduzir as suas relações, reproduzir os saberes, tá? Então, aqui a gente vê que ela tem uma influência do Karl Polanyi. O que ela está? Ela sempre o olhar aqui, não sobre o mundo da produção, mas sobre o que significa essa separação da produção do mundo da vida, dos cuidados, enfim, tá? Então, isso também foi uma das coisas que me atraiu no começo, quando eu comecei a conhecer a obra da autora, esse conceito que ela traz de ordem social de gênero, que é um elemento importante. Ela dá esse termo, ordem social de gênero. O capitalismo tem uma ordem social de gênero subjacente, que é isso que a gente conhece, né? A construção das funções de provedor e cuidador com papéis separados, masculino e feminino. Então, essa é uma ordem que está subjacente, ela não aparece, até porque a maioria das mulheres, nós, queremos entrar no mercado de trabalho, participar do mundo da produção, mas aí a gente pensa até que está superando essa ordem de gênero, mas não está, porque toda a esfera da reprodução social é sujeita à produção. Tem essas relações contraditórias com o mundo da produção. E aqui ela, portanto, está influenciada pelo Karl Polanyi, que, segundo a Nancy Fraser, em 1944, em pleno choque da Segunda Guerra, lançou esse livro, A Grande Transformação, e ele diz o seguinte, que a raiz da grande crise que explodiu, não só nas guerras, mas também na ascensão do fascismo e do socialismo, mas ele se preocupou muito com o fascismo, e é interessante que a gente está vivendo hoje também, né? Segundo ele, essa explosão do século XX tem a sua raiz nessa tal mudança do lugar da economia em relação à sociedade. Isso é que gerou toda isso foi desde a Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial, a velocidade de produção foi tamanha que ela começou a se contrapor a todas as tradições que anteriormente protegiam a terra, definiam o que podia ser comprado e ser vendido, definiam quem podia vender a força de trabalho, em que dias, quais os feriados, havia todo um conjunto de instituições sociais que regulavam tanto o acesso aos bens privados e comuns, como também o que podia participar do mercado. Isso tudo foi destruído porque a Revolução Industrial precisava de matéria-prima em grande escala, né? Então, isso gerou um processo de transformação muito importante e que o Karl Polanyi chamou dessa reposição, dessa mudança
do lugar da economia em relação à sociedade. Fiz esse esqueminha para dizer o seguinte: universalmente, quais são as relações entre economia e sociedade, em termos do Polanyi? A sociedade tem uma parte econômica, tem uma parte do trabalho, tem uma parte das trocas, porque nem todo mundo faz tudo aquilo que é preciso para viver. Então, todas as sociedades têm um tipo de divisão de trabalho e um sistema de trocas. E as sociedades sempre regularam, né, o que, como funciona, quando funciona. Nós vivemos uma mudança que faz alguns anos, nós não trabalhávamos aos domingos. Então, isso foi um avanço do mercado sobre padrões que antes regulavam o uso do tempo das pessoas. Agora, trabalhar no domingo é muito simples, muito fácil. Então, isso são relações, na perspectiva do Polanyi, entre sociedade e economia. Normalmente, universalmente, historicamente, predominou essa situação. E aí o termo que o Polanyi usa é imersão dos mercados em instituições sociais, sujeitos a regras morais, éticas e regulações políticas. O capitalismo foi derrubando tudo isso. Lembrando do Manifesto Comunista do Marx, ele dizia: todas as relações são mergulhadas no cálculo egoísta, como se nós vivêssemos num mar movimentado pelo cálculo egoísta das transações. Uma figuração desse tipo de processo. Então, a grande transformação é que se gerou uma esfera econômica separada e o principal, segundo Polanyi, é que o mercado avançou tanto que ele invadiu 3 domínios que não podiam se tornar mercadoria. E a gente vive essa natureza, mercado, Estado, economia. Tá? Então, os mercados sempre estão ligados a instituições sociais. Eles não existem em abstrato, embora seja o ideal do liberalismo clássico e uma visão muito reducionista chamado neoliberalismo. Os mercados são racionais, são esferas de troca comportadas e que mas o esquema do Polanyi é o seguinte: mercado é uma esfera regulada pelas instituições da sociedade, né, que normatiza como agir, o que pode vender. Então, a norma histórica na linguagem do Polanyi os mercados sempre foram enraizados em instituições na sociedade, imbricados em instituições não econômicas e regidos por normas não econômicas. E os mercados desenraizados ele chama de invenção britânica, porque a Revolução Industrial foi primeiro inglesa, né? Século XIX. Mercados livres de controles econômicos e regidos pela oferta e pela demanda. Vocês podem só se lembrar rapidamente que uma das forças que ajudaram muito ao processo de abolição da escravatura no Brasil foram os ingleses, que queriam exportar mercadoria um pouco, né? Com a fabricação dos pneus, bicicletas, né? O automóvel, enfim. Então, essa relação economia e sociedade tem suas nuances históricas e as colônias foram sempre muito atravessaram caminhos, obviamente, diversos, né? Então, a sociedade versus mercado, na visão do Polanyi, se o poder político impõe limites, as relações mercantis, não mercantis, se enfraquecem. Então, é preciso que a política regule a economia, enfim. Eu vou passar rapidamente. Então, na visão do Polanyi, a nossa sociedade se caracterizava até então por 2 movimentos. De um lado, as forças de mercantilização, abertura de mercado, abolição das amarras, e sempre, desde o início, o que eles chamam de movimento de proteção social. Espera lá, até aqui não vem, nós vamos resistir, e isso tanto gerou as revoltas, as reações de proprietários de terra que não queriam que a indústria mandasse na política econômica inglesa, por exemplo, mas também os movimentos de comunidades na defesa de seus bens, o movimento sindical, os partidos socialistas, enfim. Então, a proteção social seria como se fosse assim, movimentos, no livro dele, ele chama de autoproteção da sociedade. São movimentos de resistência ao mercado desde o início, lutando contra as forças da mercantilização. Então, a Nancy Fraser,
considera que essa é uma questão importante, que nos dá elementos para a gente entender essas lutas do nosso tempo também. As pressões que nós estamos vivenciando ainda hoje, entre forças que querem o acesso e a liberalização de todos os impedimentos ao mercado e as forças que reagem, né? Isso aqui é rapidinho, mas a gente não tem mais tempo, mas ele fala que a seleção francesa que venceu a Copa de 2018, né, para a gente no vexame, ele está reclamando que essa seleção francesa ela era muito mista. Tinha muitos negros, pessoas do Oriente Médio, e isso é uma vergonha, porque a grande força do futebol francês era dos brancos, aí ele fala de seleções de anos atrás. O que a gente tem aqui? Um tipo de tentativa de proteção na França contra essa exacerbação da mercantilização, expansão, por exemplo, das mercadorias chinesas baratas, ameaçando as próprias negócios locais. De repente, aquela força de trabalho que vinha de outros países, os imigrantes, que num certo momento foram importantes, não são mais. Aí se elegem os bodes expiatórios, como foram eleitos os judeus na Segunda Guerra, agora são os imigrantes, muitas vezes são os inimigos. Então, é um tipo de protecionismo altamente conservador, racista, misógino, enfim. Então, certos movimentos de reação à mercadorização não são progressistas. Então, a proteção social, os movimentos caracterizados como reação ao mercado, podem conter elementos de dominação, que exacerbam a dominação. E nós estamos vivenciando muito esse processo hoje, que é o que se chama de ascensão da extrema-direita, que são as pessoas que perdem seus empregos. Né? Por que o Trump se elegeu na sua eleição anterior? Dizem que que uma grande parte são os trabalhadores dos setores da velha indústria poluente, de carvão, que perderam seu lugar, né, nessas novas mudanças, né, em toda essa questão ambiental, e não tem resposta. E a resposta pode ser: é porque os imigrantes estão tirando o lugar de vocês. É porque as mercadorias estrangeiras estão... Então, se gera todo um espaço para discussões ideológicas que são reflexo dessas forças da mercadorização e que se traduzem, muitas vezes, em buscas de proteção, apelando a formas de dominação também. Então, isso é uma discussão que a Nancy Fraser acha que é importante a gente ter em mente. O que está acontecendo? Quais são as forças às quais nós nos aliamos? Quais os movimentos feministas vários, quando lutam, por exemplo, por acesso das mulheres ao mercado de trabalho, não pode ter uma coincidência entre interesses daqueles que querem eliminar barreiras à contratação de mulheres, que às vezes são caras porque tem que ter os direitos sociais associados à possibilidade de gravidez. Então, a Nancy Fraser coloca que, por vezes, segmentos dos movimentos feministas, sobretudo os movimentos feministas liberais, podem inadvertidamente ter se associado a forças de mercadorização que propugnavam, depois da queda do Estado de Bem-Estar Social, do Fordismo, enfim, que propugnavam pela liberalização dos mercados. Então, a Nancy Fraser nos chama a atenção, por exemplo, que interessante, nós vivemos numa sociedade que valoriza a diferença, que reconhece que os negros têm que ter um lugar na sociedade, que reconhece que as mulheres têm que ter seus direitos assegurados, num momento em que é preciso que sejam libertados os entraves à acumulação de capital, redução de políticas públicas, redução de gastos públicos. Então, a entrada das pessoas no mercado de trabalho, ela também abre espaço para o que ela chama de lar de dois provedores. O salário família, que anteriormente era conservador, retrógrado, porque era sexista, a mulher ficava em casa e o salário do homem deveria ser suficiente para sustentar uma família. Agora não. É legal que os dois trabalhem. Agora, quem cuida dos filhos, quem cuida dos doentes,
os salários médios abaixam. Então, tem uma série de contradições que ela chama atenção para a confusão, para a complexidade das lutas do nosso tempo. Então, ela desenvolve o que ela chama de uma visão do movimento que o Polanyi não viu, porque ela diz assim, por incrível que pareça, o Polanyi teria idealizado as proteções, e não viu, por exemplo, a dominação de gênero. E as mulheres estavam, já na época dele, propugnando reconhecimento, liberdade, direito do seu corpo, direito a uma série de liberdades. Então, ela diz que é importante pensar no terceiro eixo, que é o eixo da emancipação. Então, ela defende muito esse esquema para a gente compreender as forças e os interesses em jogo. Mercantilização, proteção social e emancipação. E o movimento feminista, às vezes, sendo que, muitas vezes, a emancipação ela está desse lado, que é caráter, digamos assim, possibilidades que o mercado traz de promoção de categorias que, nos sistemas anteriores, embora tivessem uma certa proteção da voracidade do mercado, tinham sua individualidade tolhida, não tinham liberdade, enfim. Então, ela diz que faltou no esquema do Polanyi esse terceiro elemento, que é a emancipação. Ela está falando da emancipação, mas ela fala especificamente das feministas, da luta feminista, ou ela fala... Por exemplo, ela trabalhou muito sobre os movimentos feministas, a partir desse esquema. Só que, recentemente, o livro Capitalismo Canibal, ela trabalha também com a questão do Estado, as lutas em relação ao poder político, a questão ecológica e o problema racial. Também as lutas de minorias, a questão decolonial. Nesse livro já... Aí, no caso, é a emancipação econômica, mas não política. Aí é o jogo, entendeu? Nem sempre um movimento que consegue impor limites aos mercados promove a emancipação das pessoas que estão, porque não cria espaço de autonomia, de reconhecimento, de libertação, entendeu? Então, é preciso ter consciência. Ela trabalhou muito sobre o movimento feminista, suas contradições. Ela escreveu um artigo que foi super criticado, que ela diz assim, como que o feminismo se tornou empregada doméstica do neoliberalismo, enfim. Então, aí é uma discussão bem complexa, mas o esquema de base é esse. Então, aí o que ela diz é o seguinte, houve um encontro incrível, que ela chama de Astúcia da História, que é um artigo publicado, Feminismo, Capitalismo e Astúcia da História, que ela diz que o feminismo da segunda onda, que foi tão importante para criticar, por exemplo, sistema de proteção social do tipo salário-família, se construíram na história dos estados de bem-estar social, que ela chama de capitalismo administrado pelo Estado, sistemas de proteção social que eram sexistas, porque essa divisão entre trabalho produtivo, trabalho remunerado e cuidado nos sistemas de proteção social que nós conhecemos se manteve. Nós sabemos que, agora eu falei, as donas de casa passaram a ser alvo de programas de previdência social não faz muito tempo no Brasil. Na maioria dos países, independente de avanços mais, por exemplo, nos países da Europa do Norte, da Europa, América Latina, Estados Unidos, sempre houve perspectivas androcêntricas, né? Um modelo masculino, que orientaram a confecção dos esquemas de proteção social. Então, nós contribuímos para a previdência social, tá certo? Mas o nosso sistema de previdência social tende a ser dual. É mais favorável para quem pode contribuir financeiramente do que para quem não pode. Então, isso tem um recorte de gênero. Tem um recorte, por exemplo, que fragiliza categorias sociais que só tiveram acesso ao mercado informal. Então, foram construídos sistemas, e o movimento feminista fez muita crítica sobre os estados de bem-estar social que tinham uma ordem social de gênero por baixo, que tinha uma série de exclusões a despeito de, para muitas famílias, era importante ter o salário de família. Entendeu? Então, houve o movimento feminista da segunda onda, fez muita crítica das políticas públicas que eram baseadas em padrões heteronormativos, ideal de família bem classe média americana, enfim.
e conquistou muitos elementos de reconhecimento. Porém, ao mesmo tempo, vinha o neoliberalismo pressionando para vamos diminuir gastos públicos, estatais. Então, houve um encontro involuntário em que tendências de movimentos de emancipação feminina tiveram uma associação involuntária com forças que pressionavam pela diminuição das despesas públicas, pelo corte de políticas sociais. Então, o quadro ela chama atenção para a gente participar, para a gente prestar atenção. Eu vou pular aqui, só por causa dessa hora, mas, então, ela fala de uma nova grande transformação que a gente estaria vivendo hoje, que nós estamos vivendo toda uma série de ataques aos dispositivos de seguridade social, de proteção social, de proteção da natureza, se bem que agora os desastres climáticos vão lançar outras questões. Mas nós estamos vivendo isso. E é impressionante, porque assim, a gente fica até desesperado no caso do Brasil, como a gente elege tantos representantes que não têm uma visão crítica protecionista no sentido de emancipação, enfim. Né? Então, aí nós temos, usando o esquema do Polanyi, o neoliberalismo está promovendo um novo desenraizamento. O próprio neoliberalismo já está se enfraquecendo, né, desde aquela final dos anos 2000, né, aquelas crises financeiras, do crédito, porque um elemento importante da redução dos programas sociais foi a expansão do crédito, né, que aí antes você tinha os salários indiretos, né, toda a assistência à saúde, aposentadoria, isso tudo é salário indireto. Com o ataque a essas proteções, não, mas agora todo mundo pode encontrar no mercado. E aí tem o crédito facilitado. A gente vai em qualquer loja, né? Inclusive, teve uma transformação muito grande, porque as lojas parecem bancos, né? Porque o sistema financeiro alterou muito, né? Tudo isso. Um pequeno parênteses. Na pesquisa que a gente está fazendo lá em São Luís, os aposentados, a gente não esperava isso, porque a gente perguntava o que você faz? Sou aposentado. Aí a gente perguntava a renda. Na renda, ele não dizia o salário mínimo, ele dizia R$300. Aí começou a chamar, sabe por quê? Crédito consignado. Eles não recebiam quase nada, eles muito pobres, né, famílias pobres, por causa... Então, o endividamento se tornou, quer dizer, de um lado, você não tem mais direitos tão... que ocasionavam aquilo que alguns autores falavam em termos de desmercadorização da força de trabalho. Eu tenho um elemento importante de desmercadorização, Luzia tem outros que estão aqui também, eu sou aposentada, mas tem muita pressão, né? Tem muita pressão para que as aposentadorias, inclusive tinha um projeto até de que as aposentadorias não seriam, não sofreriam reajuste no mesmo nível dos trabalhadores ativos. Ideias. Não tem mais qualidade. Não, acho que não passou. Não tem qualidade. Vocês não devem ter prestado atenção no nosso trabalho. Não tem qualidade nem integralidade. Eu fui na queria saber por que no 9% nós não pegamos. Aí saiu R$28 pelo INSS. Então, quer dizer, regime próprio da Previdência, mas na hora de tu reivindicar pelo regime próprio, tu recebe o mas, de qualquer maneira... Porque vocês não prestaram atenção, mas aconteceu pior, que o governo do Estado imitou a mesma coisa que a pessoa aposentada do Estado. Eu também recebi R$38 pelo Estado. Ele não fez a paridade com os professores que estão lá ativos. Nós tínhamos, praticamente. Então, isso, às vezes, ninguém presta atenção, né, Cristina? Sim. Eu nem pego, cara, deu dinheiro lá na conta. Mas isso, justamente, são elementos de desmercadorização na forma dos direitos sociais. De parte da nossa subsistência não depende do mercado, mas há uma pressão muito grande para que essas coisas diminuam, porque precisa reduzir as despesas públicas. Então, a gente perde que ela chama de ideologias solidaristas, perdem lugar. Que agora é o indivíduo, cada um por si. Isso vai mudar, está começando a remodelar tudo isso. Mas, durante muito tempo, era essa ideia, o empreendedorismo. E aí a gente vê situações, e o Brasil tem uma das maiores taxas de juros, né, do mundo, as pessoas são endividadas. Uma parte significativa dos brasileiros vivem endividados. Então, toda esses ataques aos dispositivos que, de certa maneira, desmercadorizavam
a força de trabalho estão sob ataque. E às vezes as pessoas nem percebem. Muitos jovens não sabem o que estão perdendo, aqui em Belém, por exemplo, porque nunca nem participaram dos direitos sociais, nunca tiveram entrada no mercado de trabalho formal. Então, muitas vezes nem se sabe o que está perdendo. Então, qual é a resposta a isso? Né? Então, são essas questões. Como responder ao novo desenraizamento dos mercados. Então, eu vou fechar aqui, só para lembrar, né? Para Nancy Fraser, desculpa, gente. Esse é um esquema muito importante. Para as pessoas que são seduzidas pela lógica da uberização, né? Uberização. Então, é uma situação difícil, né? Porque isso gera uma situação de pessoas muito cansadas, sem acesso. E aí nós, muitas vezes, acreditamos nessa conversa de que o importante é o equilíbrio fiscal, é o marco fiscal. Eu não consigo mais ver a Globo News, porque tudo é o fiscal. Os analistas que eles convidam são sempre analistas do mercado financeiro. Então, é um pouco cansativo, porque é essa visão da mercadorização exacerbada. Até nos grupos feministas, você vê, às vezes, essa sedução pela lógica do empreendedorismo feminino. Gente, não. Então, na perspectiva da Nancy Fraser, ela se considera como feminista socialista. Né? A questão é a reversão do lugar que os cuidados ocupam na nossa sociedade. Abolir essa hierarquia. Desconstrução das relações de gênero significa reposicionar os cuidados em relação ao mercado. A senhora está acompanhando a produção do grupo de trabalho da Política Nacional de Cuidados? Não, mas é importante. Eu postei a cartilha no nosso grupo agora. Então, quando a senhora está falando aqui, a cabeça está fazendo assim, né? Aí eu postei para a gente a cartilha da Política Nacional de Cuidados, que ela é bem completinha. Legal. Ela vai assim, vários eixos interessantes, por exemplo, de você precisar ter lavanderia pública, creche, para as mulheres que precisam trabalhar, as mulheres que exercem cuidado não remunerado, que tipo de política de remuneração. E que não seja estigmatizante, que não seja você recebe porque você não consegue, você depende de ajuda, não dependente. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente que vai nessa ideia do vitimismo. Só quer viver de bolsa, só quer viver de... Quando começou o Bolsa Família, né? A gente passou por toda essa... É muito difícil ver isso como uma concepção ligada à cidadania. Exatamente. Né? Então, essas são as questões. Então, só para terminar, num dos primeiros artigos que eu li dela, ela discutia esses modelos de previdência social. Né? Então, o mais avançado seria que nós pensássemos num tipo de sociedade, isso aqui é extremamente utópico, até porque quem vai financiar? Nós estamos aqui com um projeto de reforma tributária sofrendo para poder mudar o nosso padrão, que é de tributação regressiva, né? que quem paga mais é que tem menos, enfim, o nosso sistema é totalmente injusto. Mas aqui, ela, em termos de construção de uma utopia, ela diz o seguinte: o que nós buscamos? Uma associação plena, uma associação frutífera entre proteção, mercantilização e emancipação. Então, uma sociedade que nós estamos tão longe de pensar isso, mas seria assim: tornar os padrões correntes de vida das mulheres as normas para todos, ou seja, pessoas que cuidam de outros. Isso é uma revolução cultural fundamental, porque nós somos, sobretudo, trabalhadores. Eu sou socióloga, ela falou que eu sou mãe também, mas nós nos apresentamos, nós nos identificamos com o nosso lugar no mundo do trabalho. Isso é importante. O problema, não tem problema quanto a isso. O problema é que nós vivemos nós mesmos uma relação conflituosa com tudo mais da nossa vida. O conflito do horário, com quem que eu vou deixar a pessoa na minha casa que depende de cuidados. Por que tem que ser um sistema assim? Porque nós construímos uma sociedade baseada no modelo androcêntrico do provedor, nas palavras da Nancy Fraser. Então, por que não pensar num tipo de sociedade de cuidador universal? Quer dizer, todas as pessoas precisam de cuidados. Nós vamos ficar velhos, ficamos doentes, nascemos, ficamos crianças, enfim, tudo isso é parte da vida. Mas por que isso não é fundamental? Pelo menos metade com o mundo da produção que gera riqueza, que mantém tudo isso. Né? Então, redesenhar instituições de modo a permitir a todos combinar cuidados e atividades na produção.
porque para muita gente não é escolha, é obrigação. Diminuição da jornada para todos, mais serviços de apoio ao exercício de emprego. Talvez essa política que você está colocando aqui tenha elementos que caminham nessa utopia. Porque o problema é financiar tudo isso. E quem vai querer abrir mão dos seus ganhos, sobretudo numa sociedade como a nossa, que é tão concentradora de renda, né? Não se pressuporia transferir os cuidados para serviços públicos. Alguns cuidados informais poderiam ficar, arranjos na sociedade civil, no sistema previdenciário único. Enfim, é a reversão do padrão androcêntrico de construção dessa relação economia e sociedade, basicamente. Tá? Não vou entrar aqui, mas seria desconstruir as relações de gênero nesse sentido, a oposição entre cuidador e provedor. Essa oposição não deixaria de existir, porque nós também daríamos valor à nossa porção cuidadora na nossa trajetória de vida. Homens e mulheres também, todas as categorias. Tá? Então, voltando, os 3 movimentos do século XXI para ela, né, que são muito importantes, neoliberalismo, os neoliberais que pressionam variadas correntes, conservadoras, populistas, fascistas, mas também progressistas, feministas, ecologistas. Então, isso aqui é um amálgama que a gente tem que ter clareza para não entrar em certos ideais. Na França, inclusive, a Marine Le Pen está com grande chance de vencer. E o discurso anti-imigração é terrível. Então, isso é um movimento da sociedade contra o mercado conservador, né, com todos os eixos de desigualdade. E nunca esquecer, isso que interessa. Por vezes, as forças de emancipação vão se beneficiar da expansão do mercado e, por vezes, da expansão das proteções, tá? Desde que não seja baseado naquela ordem hierárquica de gênero. Só vou fazer uma propaganda que a Luzia, o GPEM, divulgou esse trabalho da Oxfam, que está muito legal. Ele é de 2020. É tempo de cuidar. Tem uns dados super interessantes. Eu trouxe, mas acho que já não precisa mais. Eu destaquei alguns. Dá tempo? São meio-dia. A gente começou tarde, a gente começou. Rapidinho, eu vou botar alguns. Bem, essa foto é de lá mesmo, né? Desse próprio relatório. A gente vê aqui o problema, não só a pressão sobre quem cuida dos cuidados, também como a pressão sobre comunidades desfavorecidas, porque as próprias relações sociais que mantêm a salubridade, né, a qualidade de vida na comunidade também são esgarçadas pelas pressões de uma economia, por exemplo, os trabalhadores uberizados, que não tem mais nem horário de trabalho. Então, há essa contradição economia e reprodução social é muito aguda na nossa sociedade hoje. E essa contradição se exprime, por exemplo, eu achei interessante esse quadrinho aqui, o valor monetário o valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado, nós sabemos que não é monetizado, prestado por mulheres a partir da faixa etária de 15 anos, essa é uma estimativa, né? 10,8 trilhões por ano, 3 vezes maior do que o estimado para todo o setor de tecnologia do mundo. Então, são questões muito importantes. Existe um processo com essa financiarização liberada, né? Boa parte da riqueza do mundo está em paraísos fiscais, por exemplo. Né? O patrimônio, na maioria dos países, e no Brasil, inclusive, não é tão taxado quanto a riqueza do trabalho. Então, tem uma série de distorções que levam a esse tipo de coisa. Por exemplo, 1% do mundo mais rico detém mais que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões, ou seja, quase todo mundo. Então, essas distorções dizem respeito a essa absoluta flexibilização de regulações do sistema financeiro. Muitas vezes é melhor para a gente deixar o dinheiro rendendo numa carteira de investimento do que investir na produção, ou do que comprar, enfim. E quem é que pode fazer isso? Quem tem condições de abrir mão de uma parte do seu dinheiro para render. E o enriquecimento é uma bola de neve. Então, esse tipo de sistema gera pressões sobre o mundo da reprodução social incríveis, né? Muito, muito cansaço, muito sofrimento. Um outro dado aqui.
Eu gostei dessa imagem que eu achei bem bolado. Se todos sentassem sobre suas riquezas empilhadas em notas de $100, a maior parte da humanidade ficaria no chão, no nível do chão. Uma pessoa de classe média de um país rico ficaria sentada na altura de uma cadeira e os dois homens mais ricos do mundo ficariam sentados no espaço sideral. Eu achei assim, forte essa imagem, né, da Oxfam. Eles trabalham com dados, sobretudo, de uma instituição financeira chamada Credit Suisse, que é uma grande instituição financeira que opera na Europa e que produz dados sobre desigualdade. É muito difícil produzir esses dados, mas ele já está se aperfeiçoando as metodologias de produção desses dados. Então, é uma figura que mostra bem a loucura, né? E aí vocês imaginam as desigualdades de gênero, como é que entram nesse quadro. Né? Gênero, classe, raça. Bom, os homens detêm 50% a mais de riqueza do que as mulheres, evidentemente, porque o conflito produção-reprodução se dá à custa de homens, mas também de mulheres, sobretudo das mulheres. Professor, você estava falando sobre isso, eu estava lendo um artigo, fazendo uma análise do Neymar, do que ele patrimônio de 1 bilhão. Então, ele vai começar a fazer uns investimentos agora. 1 bilhão? 1 bilhão. Ele acha que o dinheiro dele está pouco. E ele vai começar a entrar nas costas. Né? Ceará, Balneário Camboriú, para ele passar para 44 bilhões. Então, para ver o nível de loucura que a gente. O Bill Gates tem, esse mesmo relatório fala, o Bill Gates, embora seja um filantropo, né, que faz muita doação, mas a renda dele, a riqueza dele é 100 bilhões, 100 vezes a do Neymar, né, que já é enfim. Então, são esses elementos. Aí vem, isso é reforçando a análise da Lucy Freire, né? As mulheres estão apoiando não apenas a economia de mercado, né, trabalho não pago, incorporado na força de trabalho, né, disponibilizando uma mão de obra mais barata e gratuita, mas também o Estado, prestando cuidados que deveriam ser oferecidos pelo poder público. Então, o papel dos movimentos feministas é fundamental. Reprodução social não é assunto de mulher, nem assunto da esfera privada, é assunto da sociedade, são escolhas, são percepções, né? Muitas vezes, já há um tempo atrás, a gente começava a falar com isso, mas as mulheres, vocês querem trabalhar, vocês querem... Não é isso. É toda uma construção da sociedade que precisa ser revertida. Né? E aí vem, apesar da desigual responsabilidade pelo trabalho de cuidado não remunerado, recai sobre mulheres e meninas. Aí aqui tem um dado aqui sobre a pobreza extrema maior entre mulheres e a diferença de tempo diário dedicado a trabalhos de cuidados do lar, enfim, cuidados de pessoas, a diferença entre horas de mulheres e homens. Isso é uma média mundial. Então, são esses elementos que mostram como essa contradição entre produção e reprodução é muito grande. Né? Aí ela cita aqui esses caras que têm trabalhado muito, Thomas Piketty e sua equipe. Piketty escreveu o Capital, né, um livro sobre o Capital hoje, né? E ele é um dos caras que mais tem contribuído no Economista para desenvolver metodologias de mensuração de desigualdade no mundo. Então, ele coloca que entre 1980 e 2016, 1% do mundo ficou, para cada dólar gerado, com 27 centavos, ou seja, mais do que um quarto, né, de cada dólar, para 1% mais rico do mundo. Esse valor é maior do que o dobro da parcela que beneficiou os 50% que não estão na base, que estão na base da pirâmide, ficaram com apenas 12 centavos de cada dólar gerado pelo crescimento. Então, a mercantilização cresce em escala muito importante. E aí, em todo o mundo, obviamente vai diferenciar muito por países, 42% das mulheres em idade ativa estão fora do mercado de trabalho, frente a 6% dos homens. Então, por quê? E isso gera uma série de consequências. E, finalmente, aqui, por exemplo, aqui tem um dado sobre envelhecimento da população, efeito de pandemias, mais pessoas doentes, mais pessoas precisando de cuidado, e a gente não pensa coletivamente nos arranjos que possam fazer com que a reprodução seja assunto de sociedade, assunto de economia,
assunto de produção. Lembram como ela chama a atenção? Nós já conhecemos isso, mas é interessante o esquema de análise dela, que a reprodução é peça fundamental, chave da produção. No entanto, essa relação é escamoteada. E aí nós vemos aqui quais são essas questões. Aumento de doenças, de incidência de pandemias, mudanças climáticas com efeitos que vão comprometer fontes de sobrevivência, vão sobrecarregar as pessoas que mais cuidam, e o envelhecimento da população. Isso é questão de bem comum, como trabalha a Federici. Como é que a gente vai responder a isso? De que maneiras? Tem essas reações conservadoras, exclusivistas, o fascismo, que a gente chama de fascismos, enfim, e as propostas emancipatórias onde está. Era essa a introdução que eu queria fazer da Nancy Fraser. Tá? Um convite para vocês procurarem os livros dela, e aí, no segundo semestre, a gente poderia trabalhar esse livro dela, do Capitalismo Canibal. É isso, então. Obrigada, gente. Desculpa, a corrida. Queria apresentar o vídeo, professora. A gente depois manda a referência para eles. Eu achei que aquele ponto mais